Boa tarde, pessoal. Sou Leonardo Pacheco. Vou apresentar agora para vocês um trabalho que eu desenvolvi junto com o professor Dr. Evandro Brito. A inteligência artificial e o pensamento de máquinas. O hard problem da consciência na proposta de Alan Turing. Introdução. O que poderia ser uma máquina para Alan Turing? Bem como aspectos teóricos que a descrevem, aponta diretamente para uma noção base de computadores digitais, em aspectos de hardware físicos e software lógico algorítmicos. A contextualização histórica da evolução do que definimos como computadores é importante para entender o feito do pai da computação. Em seu tempo, poupando-lhe milhares de vidas e reduzindo o tempo da guerra contra os nazistas. Muitos filósofos elementares no processo da evolução dos computadores até Turing foram fundamentais no campo da lógica, mecânica e programação. Contextualizaremos, em resumo, os mais importantes em ordem cronológica evolutiva dos computadores, em seguida a proposta do próprio Turing. A contribuição dos pensadores para o desenvolvimento do problema do hard problem da consciência de Turing. Leibniz foi um dos pais do cálculo diferencial integral. Aperfeiçoou a máquina como a pascalina para que ele pudesse raciocinar e realizar deduções. Leibniz deixou inúmeras obras escritas, destacando-se entre seus trabalhos os princípios da lógica formal para o cálculo diferencial integral e também a concepção de uma álgebra de pensamento. Essa proposta consistia em descrever um tipo de linguagem lógica na qual os cientistas poderiam escrever suas ideias de forma clara e racional. Em 1815, dois grandes filósofos lógicos matemáticos, Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, e George Boole, suas contribuições foram fundamentais para o avanço da lógica e dos algoritmos de programação. Ada foi considerada a mãe da computação por criar em suas notas a descrição de um computador e um software logicamente programável. A contribuição de George Boole foi que ele foi um autodidata, curiosamente teve vários de seus trabalhos rejeitados por matemáticos da época. Porém, Boole desenvolveu em sua pesquisa um importante salto para a matemática pura, apresentando as leis do pensamento, que foi publicado em 1850. No coração de suas propostas teóricas estava aquela que veio ser conhecida como a álgebra booleana, a qual tornava possível escrever logicamente e praticamente muitos problemas, exceto os paradoxos que tendem ao infinito, gerando uma execução infinita. Em 1912, Alan Turing nasce, e acerca desse importante filósofo matemático, inspirador dessa pesquisa, cabe algumas considerações históricas, ainda que tenham apenas a função de contextualizar a obra de um gênio na ingratidão e na solidão que ele encontrou no seio da sociedade inglesa. Resultou em um processo criminal em 1952, pois atos homossexuais eram ilegais no Reino Unido na época. E ele aceitou o tratamento com hormônios femininos e castração química, como alternativa à prisão. Morreu em 1954, algumas semanas antes do seu aniversário, de 42 anos, devido a um aparente auto-administrado envenenamento por cianeto com uma maçã. Foi um suicídio. A máquina de Turing. Na década de 1930, os computadores, como entendemos hoje, ainda não existiam, mas Turing criou um modelo teórico de uma máquina genérica que conseguia realizar todo tipo de processamento de informações, desde que tivessem os scripts adequados. Todo o desenvolvimento posterior dos computadores concretos foi baseado no espelho teórico da máquina de Turing, inclusive os computadores que temos atualmente hoje. A máquina de Turing, como ela é construída? Utilizando o modo proposital, uma metáfora inapropriada da filosofia da mente, podemos dizer que o cérebro da máquina é um processador dotado de unidade lógica aritmética. Ou seja, é um circuito digital que realiza operações de adições, operações booleanas, AND, OR, NOT, etc. Operações lógicas, no caso, né? É importante ressaltar que foi o matemático John von Neumann que propôs a ULA em 1945, quando escreveu um relatório sobre os fundamentos para um novo computador chamado EDVAC. Além disso, pesquisas sobre ULAs ainda são uma parte importante da ciência da computação. O
computador digital pode ser compreendido por três partes: memória, unidade executiva e unidade de controle. A memória do computador digital é definida por Turing, seria análogo a um papel branco, onde os cálculos matemáticos são elaborados para que a unidade executiva opere em cima deles, resolvendo problemas aplicados. Nessa memória seriam escritos e lidos os algoritmos necessários para o processamento do problema e arquivamento das informações extraídas do processamento de dados. Na memória seria definido e implementado o algoritmo, que é um conjunto de instruções que utilizam operações lógicas e matemáticas, como, por exemplo, o algoritmo. Unidade executiva e unidade de controle. A unidade executiva, por sua vez, trabalha aplicando os algoritmos carregados na memória. A partir desses algoritmos, ela opera executando as operações lógicas e matemáticas, mais, menos vezes dividir, etc., em conjunto com a unidade de controle para aplicar regras lógicas, que foram ordenadas primeiramente por um algoritmo. Assim, ela combina as suas operações matemáticas com operações lógicas, tais como e ou não, produzindo informações desejadas pelo programador. Para Turing, a memória deveria ser infinita, uma vez que se trata de uma descrição teórica da máquina e, portanto, da condição de possibilidade de uma máquina pensante. Mas os computadores digitais da época não possuíam essa tecnologia. Até hoje não temos tal apetrecho. A ULA é responsável pela execução das principais operações lógicas e aritméticas do computador. Soma, subtrai, divide, e define-se um número se é positivo ou negativo, ou se é zero. E também executa funções aritméticas. Esse dispositivo deve ser responsável por definir e analisar se um pacote de informações é maior ou menor que outro, e quando as quantidades são iguais. A ULA pode gerenciar funções tanto com números quanto com letras. Ela processa, gerencia e ordena as principais operações aritméticas e lógicas do computador. A proposta de Turing encontra hoje eco diversas investigações que vão além da construção teórica da possibilidade das máquinas pensantes, em abstrato. Um exemplo é a abordagem conexionista ou simbólica na inteligência artificial, de McCulloch e Pitts. Segundo eles, qualquer perspectiva que a mente ou o comportamento de pessoas e animais ocorram, surgem ou são explicados a partir de um complexo de neurônios interligados entre si, em uma cadeia ou circuito neural. Neste sentido, a abordagem conexionista é uma área real da inteligência artificial, em que os circuitos neurais são planejados e programados em redes neurais artificiais, ecoando a proposta de Turing. Conclusão. Computadores digitais são máquinas de estado discreto. O que isso quer dizer? Que elas também trabalham com operações binárias, ou seja, seus estados de operação são 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Não existe um meio termo no estado da máquina. Pode aparentar que, dado o início de estado 1 da máquina, a entrada de sinais elétricos nas portas lógicas da máquina, tal como a lógica, será possível prever todos os seus estados possíveis futuramente. Como o conceito de memória infinita definida por Turing em sua máquina é análoga ao demônio de Laplace, não seria possível por necessitar de um espaço infinito no nosso universo, relevando que, para encapsular a informação toda essencial para a sua existência, essa criação exigiria ser maior do que todo o universo, pois tal obrigatoriedade deveria conter o conhecimento de todas as partículas presentes no universo. Se fosse capaz de concebermos essa máquina, ela não só conseguiria relatar o futuro, mas inclusive o passado. Eis outro modo de colocar a questão. Podem as máquinas pensar? Um modelo do computador digital, com sua versatilidade e velocidade de processamento, tendo um bom desempenho no jogo da imitação, pode ser considerado pensante? Segundo Turing, sim. Se ele tiver a mesma estatística de erros de um ser humano e velocidade suficiente para responder como um ser humano. Meus agradecimentos ao professor Dr. Evandro, que me apoiou muito na elaboração desse trabalho, e aqui estão minhas referências. Obrigado.